Ao colocar o tablet do marido para carregar naquela manhã, Ana queria continuar preparando o café da manhã, mas a tela piscou e ela involuntariamente olhou. Ao ler a mensagem, ficou paralisada, sem conseguir se mover. Bem-vindos, aqui é o Léo, com mais uma história para vocês. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Esperamos que gostem da história de hoje. As panquecas de ricota douravam na frigideira de ferro fundido e Ana virava cada uma com a espátula com cuidado, verificando a crosta de baixo. A crosta ficava dourada, uniforme, exatamente como Rafael gostava. Logo no início da vida deles juntos, ele havia dito que as panquecas da mãe sempre eram ou cruas por dentro ou duras como sola de sapato, e que, se Ana fosse fritar, fizesse direito. E ela se esforçava para fazer direito. Na cafeteira subia uma espuma densa de café, e Ana conseguiu tirá-la do fogo exatamente no segundo em que a tampa marrom fremiu e começou a escorrer pela borda. O cheiro do café se misturava com o cheiro de baunilha e ricota, e na cozinha, pela primeira vez naquela manhã, ficou de verdade tranquilo. Do quarto do bebê vinha uma respiração suave. Gabriel dormia de lado, com o punhinho embaixo da bochecha, e Ana, naqueles 4 meses, já havia aprendido a respiração dele de cor. Quando o filho acordava, ela ficava um pouco mais profunda e irregular, como se ele mesmo ainda não soubesse se queria se levantar. Agora a respiração era regular, calma, e dava para respirar. Dava para fritar essas panquecas, servir o café para o marido, sentar à frente dele e conversar com calma. Era exatamente isso que Ana havia planejado. Com calma, sem reproches, sem mágoa, sem lágrimas, como adultos que têm um bebê pequeno e uma vida em comum. Ela tirou do armário 2 pratos, o grande com a borda azul para Rafael, o menor para ela mesma, distribuiu as panquecas com cuidado, colocou ao lado uma colher de creme de leite e um pouco de geleia de amora que a mãe havia envasado no verão anterior. A mãe sempre tinha esses estoques, potes com etiquetas feitas de pedaços de papel de caderno com a inscrição Amora Verão. Quando Ana estava grávida, a mãe trouxe uma sacola inteira desses potes e disse: "Vitaminas, filha." Quase não colocou açúcar. Ana ria na época, dizendo que em 3 colheres de geleia havia mais açúcar do que em um copo de chá, mas pegou os potes e agora quase toda manhã abria um deles. Na cozinha havia um silêncio como só existe nas horas entre 6 e 8 da manhã, quando no corredor ainda ninguém saiu para o trabalho. O elevador ainda está dormindo, e lá fora o céu começa apenas a clarear. Ana amava esse horário. Antes do nascimento de Gabriel, porque dava para tomar café juntos com o marido. Depois do nascimento, porque nessas horas Gabriel costumava dormir e dava para ser simplesmente ela mesma. Não mãe, não esposa, não mulher cansada, mas simplesmente Ana. 32 anos de roupão com camomilas desbotadas, cabelo preso no rabo e uma xícara quente nas mãos. Ela colocou a xícara de Rafael em frente ao lugar dele. Antigamente tinham a tradição de tomar café da manhã juntos, um de frente para o outro, e Rafael gostava de contar algo engraçado sobre o trabalho, sobre os colegas, sobre as reuniões sem sentido. Ana ouvia, ria, às vezes servia mais um pedaço. Agora, essa tradição não existia mais. Rafael geralmente comia em pé, olhando para o celular, ou então dizia: "Vou comer no carro", pegava a garrafa térmica e ia embora. Mas hoje, Ana decidiu que seria como antigamente. Pelo menos tentaria. Ela ajeitou a toalha no gancho perto do fogão. A toalha era nova, branca, com espigas bordadas. A mãe havia dado de presente quando trouxe legumes do interior. "Você só tem trapos cinzentos, Ana", dissera a mãe. "Pegue, que a cozinha fique mais alegre." Ana pendurou a toalha imediatamente, e a cozinha de fato pareceu ter clareado um pouco. Só que isso não ajudava no que importava de verdade, que em casa estava frio, não de temperatura de outro jeito. Ela pensava nisso agora, mexendo o açúcar na xícara com a colher.
Pensava e tentava não pensar. Esses dois movimentos dentro dela aconteciam ao mesmo tempo. Antes de o filho nascer, ela tinha certeza de que, quando ele chegasse, tudo se tornaria o oposto, quente. Ela e Rafael esperaram o filho por quase 3 anos. No começo simplesmente não acontecia. Depois foram a médicos, depois fizeram exames, depois houve uma vez que não deu certo, sobre a qual nunca mais falaram em voz alta. E então ela viu 2 listrinhas, e Rafael a princípio não acreditou. Pediu para repetir o teste, depois mais um, depois comprou o 5º na farmácia lá embaixo e ficou sentado no corredor, esperando ela sair. E quando ela saiu, ele se sentou no chão bem no corredor de entrada e disse baixinho: "Ana, é verdade mesmo." Ela acenou que sim. Ele encostou a testa no barrigão dela, no qual ainda não se ouvia nada, e chorou. Rafael, aliás, nunca chorava. Ele mesmo ria depois e dizia que os hormônios tinham se transmitido pelo ar. Nas ultrassonografias, iam sempre juntos, cada vez juntos. Rafael segurava a mão dela, olhava para a tela como quem olha para um milagre, e depois, o caminho inteiro até o carro repetia: "Viu o coração? Eu vi o coração." O nome demorou a ser escolhido. Rafael queria Antônio, em homenagem ao avô. Ana queria Lucas, simplesmente gostava. Discutiram quase até o parto, e no final nasceu Gabriel, escolhido na maternidade. Quando Ana, ainda com as mãos trêmulas de cansaço, olhou para o rostinho enrugado e vermelho e disse: "Ele é Gabriel." Rafael estava ao lado, de avental azul, com uma touca ridícula que lhe tinham dado, e acenava que sim. Os olhos dele estavam confusos e felizes, como os de quem de repente recebe aquilo porque caminhou por tanto tempo. Ele sussurrava: "Ana, eu te prometo. Agora vai começar uma vida como ninguém nunca teve." A vida nova de fato começou, só que não como ela havia imaginado. Rafael aguentou 1 semana, talvez um pouco mais. No começo tudo estava certo. Ele trazia fraldas, corria atrás de fórmula, fotografava o filho dormindo. Mandava as fotos para a mãe com a legenda "seu neto." Mas aí vieram as noites. Gabriel acordava a cada 2 horas, às vezes mais. Ana se levantava, amamentava, trocava, embalava. Rafael no início também se levantava. Depois parou. Ela mesma disse a ele: "Dorme, você tem trabalho." Depois ele começou a acordar irritado. Dizia que a cabeça não funcionava, que era impossível trabalhar assim. Depois passou a dormir na sala, para que pelo menos um de nós descanse. Isso soava razoável. Só que o razoável foi crescendo cada vez mais, e a presença de Rafael na vida dela e de Gabriel foi diminuindo cada vez mais. Ele começou a se atrasar. No começo 1 hora, depois 2, depois chegava quando o filho já estava dormindo. Dizia que havia uma enxurrada de trabalho. Ana acreditava. Ele de fato estava num período difícil. Alguma coisa com o projeto, alguma coisa com os bônus. Ela não se aprofundava. Depois ele começou a sair com os amigos depois do trabalho. Eram 2 amigos, Caio e Rodrigo. Ela os conhecia há muitos anos e, a princípio, isso a tranquilizava. Depois os amigos desapareceram das histórias dele. Restaram apenas os encontros e as perguntas. E então, ela pela primeira vez se apanhou pensando que ficava sentada à noite na cozinha, dando uma madeira para o filho, e lá na janela em frente ardia uma cozinha idêntica. Lá também havia uma mulher também sozinha, também com uma criança no colo. E ela ficou mal com o pensamento de que provavelmente havia muitas cozinhas assim. Rafael parou de tocá-la. No começo, Ana achava que era normal. Depois do parto é assim, ela tinha lido. A médica havia avisado que precisava de tempo, mas o tempo passava e ele se virava cada vez mais. Se ela colocava a mão no ombro dele, ele podia se encolher, como se tivesse levado uma queimada. Não de propósito, reflexivamente, e por isso doía ainda mais. Uma vez ela disse a ele: "Rafael, sinto sua falta." Ele respondeu: "Estou cansado, Ana. Aqui em casa não consigo respirar." Essa foi a primeira frase assim. Depois vieram mais. "Aqui é impossível trabalhar.
Aqui é impossível descansar, aqui cheira a bebê. Ele não gritava. Dizia isso com calma, como quem comenta algo corriqueiro, e essa banalidade era mais assustadora do que qualquer grito. E então, Rafael adquiriu uma leveza. Estranha, alheia àquela que há muito não existia em casa. Ele podia chegar tarde, mas não cansado, e sim como quem vem de uma festa. Cheirava a colônia fresca. Ana conhecia cheiro, barato ou caro, e aquele não era o usual dele. Ele sorria para o celular. Uma vez ela entrou no quarto e ele estava sentado no sofá olhando para a tela e rindo baixinho, para si mesmo. Quando a viu, o sorriso se apagou como se alguém tivesse desligado um interruptor. O celular pousou com a tela para baixo no braço do sofá. Ele disse, você está aqui? Como se ela tivesse chegado a uma casa que não era a dela. Ele começou a ir responder mensagens no banheiro. Isso talvez fosse a coisa mais estranha. Antes, Rafael podia escrever para qualquer pessoa na frente dela. Para a mãe, para um amigo, para um colega. Agora o celular vibrava no bolso dele. Ele olhava para a tela, dizia, um momento. Levantava e ia para o banheiro. Abria a torneira. Voltava uns 10 minutos depois, calmo, um pouco distante, e durante o resto daquela noite não abria mais o celular na frente dela. Ana via tudo isso. Ela não era boba, mas a cada vez dizia a si mesma, espera, você acabou de dar à luz. Você está com hormônios, não inventa. O homem não se acostuma de imediato com a paternidade. Dá tempo a ele. O tempo passava. O acostumar não chegava. E hoje ela havia decidido tudo. Chega de adiar. Simplesmente conversar, sem cenas, sem lágrimas, sem suspeitas, como adultos. Sentar um de frente para o outro como antigamente e perguntar, o que está acontecendo com você, Rafael? O que está acontecendo entre nós? Para onde você vai à noite? Por que não pega o filho no colo? Por que você me olha como se eu fosse uma vizinha? Ela fritou a última panqueca, transferiu para o prato, enxugou as mãos na toalha com espigas. Do corredor veio um som suave. Rafael saía do banheiro. Dava para ouvir o barulho de cabides, ele escolhendo uma camisa. Ana olhou para o relógio. Faltava um quarto. Portanto, ainda tinha uns 20 minutos antes de ele começar a se arrumar de verdade. E nesse momento, ela viu o tablet. Ele estava na quina da mesa de jantar, mais perto da parede, onde Rafael tinha algo como um segundo escritório. De vez em quando ele se sentava ali à noite com papéis. O tablet estava com a tela escura virada para cima e no canto piscava um ícone vermelho. A bateria estava quase no fim. Ana olhou para ele como olha para qualquer objeto comum e ia seguir em frente para a geladeira, mas depois parou. Rafael sempre ficava irritado quando o aparelho descarregava na frente de outros, como ele mesmo dizia. Você viu que estava vermelho. O que custa enfiar o carregador? Era sua queixa constante. Ana costumava responder, e como eu sei se você precisa agora ou não? Eles até brigaram algumas vezes por isso. Briguinhas domésticas como brigam pessoas cansadas por bobagens que escondem algo maior. E agora ela, mecanicamente, para não ouvir uma repreensão à tarde, estendeu a mão. O carregador estava ali do lado, na tomada perto do rodapé. Ana se abaixou, pegou o cabo, agarrou o tablet. Ele estava morno por baixo, como se tivesse sido usado há pouco, e enfiou o conector. O tablet tilintou suavemente. A tela acendeu. Estava bloqueado. Apenas um quadrado preto com um teclado numérico no meio e o horário no alto. Mas bem no topo, acima do relógio, na barra de notificações, havia uma pequena linha. Ana, a princípio, não leu com atenção. Já estava quase virando para o fogão quando o canto do olho pegou as letras e a assinatura L. Doc. Só isso, sem nome. Apenas uma inicial e uma abreviação, como se a pessoa não fosse uma pessoa, mas um arquivo. E a própria mensagem estava recolhida. O texto não aparecia, apenas a linha informando que havia chegado. Mas por alguma razão, Ana parou. Por alguma razão, aquela assinatura a picou de imediato, antes mesmo de ela entender por quê. L. Poderia ser qualquer coisa.
Larissa, Leonardo, qualquer Lúcia. Doc. Poderia ser documentos de trabalho? Poderia ser médico. Rafael ultimamente de fato dizia que precisava ir ao médico. Algo nas costas. A própria Ana havia dito a ele: vai, não deixa para depois. Poderia ser esse mesmo médico, mas a mão dela já estava fria por algum motivo. Não de medo ainda, apenas daquele leve, quase invisível pressentimento que as mulheres conhecem muito bem e no qual raramente confiam até o fim. Ela quis devolver o tablet. De verdade quis. Em sua cabeça até passou: não mexa, se tiver alguma coisa, vai vir à tona sozinho. Não vire aquela que revira o celular alheio. Mas nesse exato instante veio à tona outra lembrança, recente, de uma semana atrás. Eles estavam sentados na cozinha. Rafael consertava algum programa no tablet, xingava, depois disse: ah, vou colocar uma senha da sorte. E rindo, digitou 4 números da sorte. A data de aniversário do filho. Se esse negócio não me salvar, nada salva. Na época, Ana ficou contente. Pareceu que ele finalmente estava começando a sentir de verdade que tinham um filho. Agora, ela se lembrou desses números. Dia-mês. Apenas 4 algarismos que sabia de cor, pois os escrevia no boletim de alta, na certidão de nascimento, em cada guia de saúde. Ela os digitou. O tablet clicou suavemente e abriu. De início, ela não conseguiu entender nada. A tela abriu não na tela inicial, mas diretamente no mensageiro. Rafael aparentemente havia escrito de manhã e não havia fechado. Um grande chat branco, com o nome do contato lá em cima, aquele mesmo L-Doc, sem foto, sem status. Apenas o nome, como uma pasta de contabilidade. As mensagens vinham uma após a outra, longas e curtas, e Ana, a princípio, não leu a última. O olho se prendeu no meio. Ali havia mais texto. Estou cansada de ser a segunda. Depois do nascimento do filho, você ainda assim não ficou feliz. Você mesmo dizia que o filho cortou sua vida pela metade. Se quer ficar comigo, para de ter pena dela. Ana leu isso, e a princípio não entendeu o que havia lido. As palavras pareciam estar em outro idioma. Ela releu, depois de novo. O tic-tac do relógio na parede ficou estranhamente alto em seus ouvidos. Lá longe, atrás da parede, no quarto do bebê, Gabriel suspirou baixinho. Estava virando no sono, provavelmente. Ana automaticamente aguçou o ouvido para esse som, porque ouvi-lo era mais familiar do que o que ela segurava nas mãos. O filho voltou a respirar regularmente, dormindo. Ana estava na cozinha, de roupão com camomilas, com a frigideira de ferro fundido quente atrás de si, segurando o tablet alheio, no qual uma mulher escrevia ao seu marido: estou cansada de ser a segunda. Ou seja, Laura não era assistente, nem médica, nem colega de projeto. Ela era a mulher de Rafael, a amante que ele aparentemente havia encontrado depois de ela dar à luz o filho, depois de ele ter ficado de avental azul na maternidade e sussurrado sobre a nova vida. Depois de ele ter chorado no corredor e encostado a testa no barrigão dela. Depois de tudo isso, ele havia encontrado alguém, e esse alguém lhe escrevia que estava cansada de ser a segunda. As panquecas esfriavam no prato. Ana baixou os olhos lentamente para a última mensagem, que havia piscado na tela bloqueada 1 minuto antes. Era mais curta e seca, diferente da primeira, como se fosse escrita por outra pessoa. Calma, objetiva, acostumada a papéis. Resultado pronto. Pode buscar hoje. Sim, DNA. O acordo é o principal. E abaixo um arquivo anexado, foto de algum documento. Ana pressionou o arquivo. Abriu-se um laudo médico. Cabeçalho de uma clínica, carimbo, sobrenome de Rafael, colunas com indicadores. Na parte de baixo, uma linha destacada na qual seu olhar parou como numa parede. Comprometimento grave da função reprodutiva. Concepção natural praticamente impossível. Ela leu essa linha 3 vezes. 4, 5. E então levantou a cabeça devagar e olhou para a porta do quarto do bebê. A porta estava entreaberta de uma palma, como Ana sempre a deixava à noite para poder ouvir.
Pela fresta, aparecia a borda do berço branco com ursinhos bordados. Atrás da borda, de lado, com o punhinho embaixo da bochecha, dormia Gabriel com 4 meses. Seu filho, dela e de Rafael. Cílios escuros, os de Rafael, longos, ligeiramente curvados nas pontas. Ela os havia notado pela primeira vez ainda na maternidade, e na época dissera para a sogra: "É o pai em miniatura." A covinha no queixo também era dele. Quando Gabriel sorria no sono, a covinha ficava mais funda, e isso era parecido de um jeito quase engraçado. E agora Ana olhava para a foto do laudo, pelo qual resultava que um filho assim não poderia existir para Rafael. Algo dentro dela clicou. Não se quebrou, não se estilhaçou, apenas clicou como uma alavanca num aparelho antigo que muda o modo de funcionamento. Se ela fosse outra pessoa, em outra manhã, em outro estado, talvez tivesse sentado no chão e chorado, duvidado de si mesma, ficado repassando na cabeça: e se for? E se eu não me lembro de algo? Mas Ana havia gerado apenas um filho em sua vida e ela sabia com absoluta certeza de quem. E ela olhava para aqueles cílios e para aquela covinha e para o punhinho pequeno embaixo da bochecha. Por isso ela não acreditou no laudo. Acreditou em outra coisa. Rafael e essa Laura estavam preparando uma história suja. Antes da perícia de verdade, antes dos médicos, antes do tribunal, apresentar a Ana um papel no qual estava escrito que a criança não era dele e fazer com que, tomada pelo medo, ela assinasse alguma coisa. Exatamente o que ela ainda não sabia, mas intuitivamente já entendia que nada de bom estaria ali. Se não, por que tanta pressa? Se não, por que antes do DNA? As mãos dela, estranhamente, pararam de tremer. Pelo contrário, ficaram muito calmas. Ela pegou o próprio celular, estava sobre o fogão ao lado do pano de prato e fotografou rapidamente, uma após a outra, a conversa. Primeiro a mensagem sobre a segunda, depois sobre o filho que cortou a vida pela metade, depois sobre o DNA, o acordo é o principal, depois o próprio laudo, depois mais uma vez de perto, para que o carimbo ficasse visível. Ela não respirou enquanto fotografava. Quando terminou, expirou, verificou se as fotos tinham sido salvas e saiu da conversa. Depois apertou com cuidado o botão de bloqueio no tablet. A tela apagou. Ana colocou o tablet exatamente onde estava, com a tela escura virada para cima, na quina da mesa perto da parede. O cabo do carregador, ela não tirou. Que tudo parecesse como se ela simplesmente tivesse colocado o aparelho para carregar, como de costume, sem ter aberto nada, lido nada, sem saber de nada. Ela voltou para o fogão. Sob a frigideira ainda ardia uma chama pequena. Ela tinha esquecido de apagar. Ana girou o botão. A chama se apagou, e na cozinha ficou de novo completamente silencioso. Nesse silêncio, ela ouviu passos pelo corredor. Rafael caminhava em direção à cozinha, devagar, com o passo calmo matinal de um homem que tem tudo sob controle. Cheirava a colônia fresca, aquela mesma, alheia, não à usual dele. A gola da camisa estava engomada, os cabelos ainda ligeiramente úmidos do banho. Ele parecia arrumado, cuidadoso, descansado. Arrumado demais para um homem que durante a última semana inteira havia se queixado de que em casa era impossível respirar. "Oi, você já está aqui?", disse ele, parando na porta. O olhar deslizou pela mesa, pelas xícaras, pelas panquecas e prendeu-se no tablet perto da parede. Por uma fração de segundo, entre as sobrancelhas dele, apareceu uma ruga curta. Muito curta. Se Ana agora não soubesse o que sabia, não teria notado. Mas ela notou. "Colocou para carregar?", perguntou ele. "Coloquei sim", respondeu Ana. A voz saiu uniforme. Ela mesma se surpreendeu com isso. "Senta, vai esfriar." Ele se sentou no lugar dele em frente, desdobrou o guardanapo, pegou o garfo, olhou para ela por cima da mesa, e nesse olhar havia aquilo que ela já conhecia de cor nos últimos meses. Uma atenção calma, ligeiramente distante, quase cordial, como a de uma pessoa que pensa em outra coisa e come as panquecas alheias.
Ana serviu o café para ele, sentou em frente, colocou as mãos sobre a mesa. Você vai estar em casa hoje à noite? Perguntou ela. Rafael mastigou, tomou um gole da xícara, olhou para algum ponto acima do ombro dela. Não sei, disse ele. Tenho uma questão para resolver. E nesse segundo Ana entendeu que uma questão iria resolver hoje não só ele. Rafael comeu as panquecas rápido. Antes ele ficava longo tempo à mesa, podia contar alguma coisa, podia pedir mais, podia dizer: Ana, você é uma cozinheira. Hoje ele comeu 3, afastou o prato, enxugou os lábios com o guardanapo e se levantou. Terminou a xícara de café já em pé perto da pia. Olhou para o relógio e disse: Bom, vou indo. Aproximou-se da cadeira em que estava seu paletó. Vestiu-o. Já na porta do corredor se virou e o olhar novamente deslizou pela mesa, pelo tablet. Ana viu isso pelo canto do olho, continuando a juntar os pratos. Não se virou intencionalmente, serviu mais café para si mesma, como se nada naquele minuto fosse mais importante do que aquela xícara. Não esquece, tenho que passar na casa da minha mãe hoje, disse ele. Pode ser que chegue tarde. Entendi, respondeu Ana. Ele ficou parado mais um segundo na porta, como se quisesse acrescentar algo, mas não acrescentou. Bateu a porta de leve, de modo caseiro, como se bate 100 vezes por semana. Ana ouviu o clique da fechadura, o elevador sendo chamado, o elevador descendo, e só então pousou sua xícara sobre a mesa com muito cuidado, porque as mãos nesse segundo pararam novamente de estar calmas. No quarto do bebê, Gabriel se mexeu. Um som baixo e sonolento. Ainda não era choro, apenas a preparação para o choro. Ana se levantou, enxugou as mãos na toalha com espigas e foi até o filho. Gabriel estava deitado de costas, agitando os punhinhos no ar como fazem os bebês quando querem ser pegos. Viu a mamãe, sorriu com a boca banguela e a covinha no queixo ficou mais funda. Ana se abaixou, o levantou, o pressionou contra o ombro. Quente, já um tantinho pesado. Cheirava a leite e aquele cheiro especial de bebê que não se parece com nada. Ela ficou assim um minuto, apenas de olhos fechados, inspirando esse cheiro fundo, fundo, fundo. Vamos comer, meu pequeno, disse ela em sussurro. O dia escorregou nos seus trilhos. Ana movia-se pelo apartamento como de costume. Amamentava, trocava, lavava mamadeiras, colocava no esterilizador, passava as fraldas, pendurava o enxoval no varal perto da janela. Tudo igual ao de ontem, ao de anteontem, ao da semana passada. Só que na cabeça dela girava sem parar como um disco arranhado. 2 linhas. DNA. O acordo é o principal. Estou cansada de ser a segunda. Ela tentava afastar, não conseguia. Elas voltavam quando ela mexia a papa, voltavam quando ela trocava a fralda, voltavam quando ela olhava para o filho dormindo nos braços e observava o quanto seus cílios se moviam durante o sono. Cada movimento era feito como que debaixo d'água, devagar com resistência. O chá na própria xícara esfriou e ela só se lembrou quando tomou um gole e fez uma careta. No fogão ficou uma panelinha com água. Ela havia esquecido de desligar. Ainda bem que a água ainda não tinha evaporado toda. Restavam uns 2 dedos. Ana desligou o fogo e apoiou a testa na porta fria do armário. Ficou uns 10 segundos assim. Ficou um pouco mais fácil. A máquina de lavar no banheiro entrou no centrifugado e roncou como um aviãozinho. Ana primeiro se assustou com o barulho, depois riu de si mesma. Puxa vida! Assustada com a máquina. Por volta do meio-dia, ela levou Gabriel para a sacada. A sacada era envidraçada, mas as folhas podiam ser abertas, e Ana sempre as abria um pouco, que respirasse. Lá embaixo no pátio, caminhava a vizinha do 3º andar, Dona Zilda, com seu cãozinho branco pequenino. Dona Zilda viu Ana na janela e acenou. Ana acenou de volta. Gabriel no seu ombro respirava tranquilamente, quente, sereno, sem saber que naquela manhã o próprio pai havia preparado uma história pela qual ele, Gabriel, resultaria não ser de ninguém. E foi então que Ana, pela primeira vez em toda aquela manhã, sentiu de verdade como tudo dentro dela começava a tremer. Não para fora, por dentro, como um fio sob tensão.
aparentemente calmo, mas toque e queima. Ela colocou Gabriel no berço, ligou o mobile, um carrossel giratório com ursinhos e uma melodia suave. Gabriel ficou olhando para os ursinhos. Ana saiu do quarto em silêncio, fechou a porta, foi até a cozinha, sentou-se à mesa, pegou o celular, abriu as fotos. Elas estavam todas lá. O papel não tinha sumido. As mensagens não tinham sumido. Ela não havia enlouquecido nem inventado. Ela achou Natália na lista rapidamente. Eram amigas há 12 anos, desde o 2º ano da faculdade. Natália tinha se tornado advogada, e justamente em direito de família. E Ana ainda se lembrava de como elas brincavam. Você escolheu uma especialização, claro. Os divórcios alheios mais divertidos. Natália respondia na época: tenta ver o quanto é divertido. Agora Ana não estava para brincadeiras. Ela pressionou ligar. Natália atendeu após o 3º chamado. Oi, querida. Te ligo em 15 minutos. Estou com uma cliente. É urgente ou não? Ana quis dizer que não era urgente. Ela sempre dizia que não era urgente, mesmo quando era. Mas dessa vez ouviu sua própria voz. É urgente, Nath. Do outro lado silenciaram por um segundo. Espera. Ligou de volta em 7 minutos. A voz já era outra, concentrada, de trabalho. Fala. E Ana contou em ordem como pôde, sobre como Rafael havia mudado depois da maternidade, sobre as chegadas tardias, sobre a leveza que não existia em casa, sobre o celular no banheiro, sobre o tablet no carregador, sobre a senha da sorte, sobre L. Doc, sobre estou cansada de ser a segunda, sobre o filho cortou sua vida pela metade, sobre DNA, o acordo é o principal, sobre o laudo, sobre comprometimento grave, sobre os cílios de Gabriel e a covinha, sobre como Rafael havia olhado de manhã para o tablet, e naquele olhar breve algo havia passado. Natália ouvia em silêncio. Só uma vez interrompeu. Você tirou fotos? Tirei, no meu celular. Ótimo. Quando Ana terminou, do outro lado houve um minuto de silêncio. Depois Natália começou a falar com calma, devagar, como se fala com uma pessoa na beira do abismo. Ana, me ouve com atenção. Vou te dizer algumas coisas, e você as guarda como se eu estivesse te escrevendo num caderno. Estou ouvindo. Primeiro, um laudo de infertilidade, mesmo que verdadeiro, não cancela a paternidade. Entende? Infertilidade é uma probabilidade. Paternidade é um fato. O fato só se estabelece mediante teste de DNA, e de nenhuma outra forma. Nenhum papel de clínica, nenhum exame, nenhum meus índices são ruins, tem valor jurídico como prova de que Gabriel não é filho dele. Isso é o primeiro e o mais importante. Entendi. Segundo, se ele está te apresentando um laudo e te arrastando para um acordo antes da perícia, é porque ele precisa da mentira. Ele precisa que você se assuste antes da verdade. Isso é muito importante entender. Uma pessoa que precisa da verdade vai fazer o DNA. Uma pessoa que precisa chegar primeiro vai ao cartório. Memorizou? Memorizei. Terceiro, e aqui me escuta especialmente. Não assina nada. Nenhum papel. Nenhum vamos resolver em silêncio. Nenhum para os pais não ficarem sabendo. Nenhum pelo bem do filho. Nenhuma assinatura, Ana. Mesmo que ele chore, mesmo que traga flores, mesmo que diga que te ama, nenhuma assinatura sem mim. Entendeu? Entendi. Quarto, não sai correndo por clínicas, não faz a perícia por conta própria, por curiosidade. Se quiser, depois fazemos tudo oficialmente dentro do processo judicial. Por agora você não confirma e não refuta nada. Você simplesmente vive e amamenta seu filho. Certo? E quinto, Ana, não mostre a ele que você sabe de alguma coisa. Não faça escândalo. Não jogue o tablet na parede. Não escreve para essa Laura. Não liga para ela. Estou falando sério. Se ele não percebeu que você leu, esse é seu maior trunfo agora. Deixa ele achar que você continua sem suspeitar de nada. Aí ele vai agir com calma. E uma pessoa calma sempre deixa mais rastros do que uma assustada. Está comigo? Estou.
Ana estava sentada na cozinha. O ombro havia amortecido porque ela segurava o celular pressionado com a bochecha e com a outra mão mecanicamente recolhia as migalhas das panquecas da manhã sobre a toalha de mesa, juntando-as num montinho. Ouvia Natália, e pela primeira vez em toda aquela manhã ficava não mais assustada, mas mais calma. Não porque tudo estava bem, mas porque aquele horror havia ganhado um nome, havia ganhado uma sequência de ações e havia surgido uma pessoa que sabe o que fazer com esse horror. Me manda os prints, disse Natália. Tudo agora mesmo vou enviar. E mais uma coisa. Se ele esta noite chegar com papo, e muito provavelmente vai chegar, já que de manhã tem uma questão para resolver, o escuta com atenção. Memoriza as formulações. Se precisar, liga o gravador do celular no bolso. Você é membro da família. A conversa é no seu apartamento. Vou te explicar mais detalhadamente depois, mas por precaução que o celular esteja no bolso do roupão. Certo. E Ana, você fez tudo certo agora. Você me ouve? Tudo certo. Ana disse obrigada, desligou e pousou o celular com a tela para baixo. Ficou sentada 1 minuto, depois mais 1. Depois se levantou, levou a xícara para a pia, abriu a torneira. A água começou a murmurar. Com esse murmúrio, ficou mais fácil respirar. O dia continuou. Só que agora na cabeça de Ana não havia um disco arranhado com 2 linhas, mas uma listinha pequena. Não assinar nada, não mostrar nada, manter o celular no bolso. Era uma lista muito simples. Da simplicidade dela, ela foi aos poucos desafogando os ombros. Ela amamentou Gabriel mais uma vez, botou para dormir, saiu com ele para dar uma voltinha no pátio. Dona Zilda, com o cachorrinho, já havia entrado em casa. No pátio, num banco, estavam 2 senhoras discutindo como a cebola do mercado estava ruim esse ano. Ana passou por elas, acenou. Elas acenaram de volta. A vida em volta seguia igual à da manhã. Era uma sensação estranha. Por dentro de você está ardendo uma casa, e por fora as pessoas falam de cebola. Em casa ela arrumou tudo, lavou as fraldas, cozinhou uma sopa para si, simples de frango com cenoura e macarrão. Comeu em pé perto do fogão, porque sentar de algum modo não dava, e o tempo todo olhava para o relógio. Rafael prometeu chegar tarde. Esse tarde pairava sobre o dia inteiro como uma nuvem pesada. Por volta das 7, a mãe ligou. Ana não atendeu. Não agora. A mãe, depois. A mãe, ela vai contar tudo. Mas não hoje. A mãe vai chorar, vai se afligir, vai começar a arrumar malas para chegar. E Ana precisava agora estar concentrada, não confortar alguém. Às 8h30, Gabriel adormeceu definitivamente para a noite. Por pelo menos umas 3 horas ela esperava. Ana se sentou na poltrona da sala, cobriu-se com uma manta e ficou esperando. Ligou a televisão sem som, apenas para ter luz e movimento. Na tela andavam pessoas num estúdio discutindo alguma coisa, rindo sem som. Às 10 para as 10 a fechadura clicou. Rafael entrou no corredor, e Ana imediatamente percebeu que algo estava diferente. Diferente de como estava de manhã. De manhã ele estava arrumado e composto. Agora nele havia uma certa calma tensa e especial, aquela que existe numa pessoa que carrega no bolso um papel importante. "Oi?", disse ele. "Oi, o pequeno está dormindo?" "Está." No corredor barulhou um celofane. Ana se ergueu um pouco da poltrona e viu Rafael entrar na sala com um buquê. Grande, crisântemos brancos com verduras em plástico de loja, com uma fitinha pequena. Rafael não lhe dava flores há 8 meses, talvez 9. Desde o último dia das mães, com certeza. Ele se aproximou, estendeu o buquê. "Para você." Ana pegou. As flores cheiravam fresco e um tantinho frio. Tinham vindo claramente agora mesmo da loja. O frio ainda não tinha saído das pétalas. Ela as segurava junto ao peito e olhava para o marido. Rafael olhou nos olhos dela brevemente por 1 segundo e desviou o olhar. Passou por ela até a porta do quarto do bebê. Entreabriu, ficou parado, olhou para dentro. O filho, nesse momento, suspirou alto no sono. Rafael não entrou, não se abaixou, não ajeitou o cobertor.
Apenas olhou por uns 5 segundos, fechou a porta e voltou para a sala. Senta, Ana, disse ele. Vamos conversar. Sentou no sofá em frente à poltrona. Na altura do joelho, pousou uma pasta escura de couro, com cantos curiosamente novos. Ana a via pela primeira vez. Abriu a lingueta. De dentro saíram pela metade alguns documentos, e nesse segundo Ana, sem tirar os olhos da pasta, baixou a segunda mão para o bolso do roupão. Ali, quente pelo calor do seu corpo, estava seu celular. Ela tateou o botão do gravador. Rafael abriu a pasta. O movimento saiu meio desajeitado. Ele puxou um pouco a lingueta e um dos papéis quase escorregou para o seu colo. Ele ajeitou, nivelou a pilha, pousou a palma por cima como se estivesse pressionando o que pretendia tirar. Ana olhava para isso em silêncio. O buquê de crisântemos estava no colo dela, sobre a manta, e ela não o tirava. Não tinha forças. As flores cheiravam a frio e a embalagem de loja, e por algum motivo esse cheiro beliscava a garganta. Ana, disse Rafael, não fica nervosa. Por favor, estou te pedindo. Só me escuta. Estou ouvindo, respondeu Ana. Ele passou a mão pelo rosto, suspirou, fez aquela pausa que costumam fazer pessoas que ensaiaram uma conversa e agora não tem certeza com que frase havia sido decidido começar. Eu sei como vai soar, começou ele. E entendo que você agora, bem, em geral, você deu à luz faz pouco, é difícil para você, você tem hormônios, eu entendo tudo. Por isso quero que você me ouça com calma, como gente. Ana não disse nada. Apenas apertou os dedos em torno de um caule de crisântemo por baixo do plástico. O dedo localizou um espinho de folha, e ela se concentrou naquela pequena picada. Rafael tirou a folha de cima, colocou-a na mesinha de centro entre eles, virada para ela. Era o mesmo laudo. Ana o reconheceu imediatamente, pelo cabeçalho da clínica, pelo carimbo, pelas colunas, só que agora o papel tinha também uma aparência crocante e fresca, como se tivesse sido impresso de manhã. Eu fui ao médico, disse ele. Já fazia tempo que pretendia, mas ia deixando para depois, você sabe. E então, em resumo, foram encontradas alterações sérias. Aqui está tudo escrito, se quiser ler. Não vou fazer de você uma boba, Ana. Só vou dizer como é. Por esses índices, concepção natural para mim é praticamente impossível. Ele calou, olhou para ela com atenção, esperando uma reação. Ana baixou devagar os olhos para o papel, olhou para a linha já conhecida. Comprometimento grave da função reprodutiva. Concepção natural praticamente impossível. Ela a releu mais uma vez, como se estivesse vendo pela primeira vez. Depois ergueu os olhos. E daí? Perguntou ela. A voz saiu uniforme, ligeiramente rouca. Como assim, e daí? Rafael se inclinou para a frente. Ana, você entende o que isso significa? Diz você mesmo. Ele passou a mão pelo rosto de novo, lambeu os lábios. Isso significa que eu não posso ter certeza de que Gabriel é meu filho. Não estou dizendo que te acuso. Escuta, não estou te acusando. Pode ter sido alguma coisa, pode não ter sido. Não me meto. Talvez você mesma não soubesse. Mas fato é fato. Tenho esses índices. E um filho com esses índices é uma questão. Ana o olhava e via não o marido. Via um homem que havia ensaiado esse discurso. Via porque as pausas dele saíam no momento certo. Via porque ele disse, não te acuso, exatamente na entonação em que essas palavras funcionam como acusação mais forte. Via porque a palma dele ainda pressionava a pasta, na qual claramente havia mais alguma coisa. Rafael, disse ela, se você está em dúvida, vamos fazer um DNA. O rosto dele por um segundo se transformou. Brevíssimo, mas Ana captou. Por baixo da pele, passou como uma sombra. Depois ele se recompôs. Olha, disse ele, olha, eu te pedi calma. Você já está levantando o DNA, escândalo. Não disse escândalo, disse DNA. Ana, pensa com a cabeça. Se a gente agora começar todas essas perícias, você sabe como é que funciona. Isso é encaminhamento do tribunal. É tribunal.
É exposição. Seus pais vão saber. Os meus pais vão saber. No meu trabalho vão saber. No seu trabalho vão saber, quando você voltar. Você precisa que todo mundo fique discutindo de quem você teve filho? Tive de você. O papel diz outra coisa. O papel não deu à luz Rafael. Ele calou, recostou no sofá, olhou para o teto, depois para ela de novo. Ana, não quero te arrasar. Não vim para isso. Vim propor uma solução normal, como gente sem constrangimento, para que você e eu possamos seguir a vida com mais tranquilidade. Ele tirou a segunda folha, colocou por cima do laudo. Era um acordo. Ana viu o texto impresso com parágrafos, com números, com espaços para assinatura, 2 campos em branco embaixo. Olha, disse ele, aqui está tudo honesto. O apartamento fica comigo, porque as parcelas principais do financiamento fui eu que paguei. Isso você sabe. O carro também fica comigo. Está registrado no meu nome. Para você? Bom, pensei. Está difícil para você agora, por isso estou reservando uma quantia. Aqui vê, está escrito. Para os primeiros tempos, para você poder alugar algo, se estabelecer. E a questão do sustento do filho, bem, aqui há um parágrafo separado. Essa questão resolvemos depois de estabelecermos a paternidade biológica. Se confirmar, sustento. Não confirmar. Bom, você entende. Ana olhava para o acordo, e por algum motivo via com muita nitidez, não as letras em si, mas a veia pulsando no pescoço de Rafael. Ela pulsava miudinha, ritmicamente, como um pequeno metrônomo. Uma. Ele estava nervoso. Muito. O principal é não assustar, disse ele. É só um papel. O tabelião assina, reconhece firma e está tudo resolvido. E ninguém fica sabendo. Sem tribunais, sem sujeira, quietinho como adultos. Até a Lau. Ele cortou a palavra na metade, piscou, se corrigiu. Até ao nosso advogado eu não recorro se você concordar com calma. Resolvemos tudo a 2. Laura. Ele quase disse Laura. Ana ouviu isso e não deixou transparecer. Apenas apertou o dedo mais firme no espinho do caule do buquê. E se eu não assinar? Perguntou ela. Aí vai ser tribunal, Ana. Aí vão ser perícias, aí vão ser intimações. Aí seus pais vão saber, os meus vão saber, todo mundo vai saber. Você precisa disso? Com um filho no colo, sem trabalho, sem moradia decente, você vai se meter nisso? Rafael, disse ela, por que você está me dizendo isso? O que é isso? Sobre os pais, sobre o trabalho, sobre a moradia. Você está tentando me convencer a assinar ou me assustando? Ele ficou em silêncio, olhou para ela por um longo tempo, depois disse já mais baixo, sem a entonação de antes. Quero te ajudar. Então vamos fazer o DNA. Só o DNA, antes de qualquer acordo. Não entendo por que você está tão agarrada a isso. E eu não entendo por que você não quer. Rafael se levantou, foi até a janela e voltou, sentou-se de novo. Certo, disse ele. Olha, não vou decidir nada agora. Não assina hoje. Pensa. Não estou com pressa. Mas te peço, não envolve ninguém. Nenhuma amiga advogada, nenhuma mãe. Esse é um assunto nosso. Combinado? Ana devagar pousou o buquê no braço da poltrona. Os crisântemos escorregaram dentro do plástico. A fitinha saiu do lugar. Sem advogada não assino nada, disse ela. Nada mesmo. Rafael fechou a pasta, com força. Ana se assustou. O rosto dele, pela primeira vez naquela noite, perdeu de verdade a suavidade. Na maçã do rosto apareceu uma mancha vermelha. Decidiu entrar em guerra, então? Não, respondeu Ana. Decidi não entregar minha vida por um papel que sua amante trouxe. A sala ficou muito silenciosa. Tão silenciosa que Ana ouviu a torneira pingando na cozinha. Rafael empalideceu. Foi um instante, breve como um relâmpago, mas ela o viu por inteiro. A veia do pescoço se contraiu, o lábio inferior ficou imóvel, e nos olhos passou aquilo que passa numa pessoa que, nesse momento, entendeu ter sido desmascarada. Um segundo depois, ele já havia se recomposto, mas Ana havia visto tudo. De que você está falando? Ele murmurou. Que amante?
Você está se ouvindo? Estou. Você tem depressão pós-parto, Ana. Vai ao médico. Ótimo. E você vai ao cartório, sozinho. Sem mim não apareço lá sem advogada. Ele se levantou, pegou a pasta. O buquê deixado na poltrona ele já não via. Foi para o corredor. Do corredor, 1 segundo depois, chegou o som. Ele entrou no banheiro e fechou a porta atrás de si. Abriu a torneira. Alguns instantes depois, cortando o murmúrio da água, veio a voz dele. Abafada, apressada, nervosa. As palavras não eram distinguíveis, mas Ana sabia de qualquer forma para quem ele ligava. Ela se levantou devagar da poltrona. Foi até a porta do banheiro. Parou a 3 passos, não mais perto. Prestou atenção. Ela viu, não sei como. Não, falei direito. Ela mesma chegou a isso agora. DNA não pode, entende? Não. Aí tudo desmorona. Precisa ser mais rápido. Amanhã no cartório, vou convencê-la. Ana recuou, voltou silenciosamente para a sala, sentou de volta na poltrona, cobriu-se com a manta, tirou o celular do bolso. O gravador ainda estava funcionando. O ponto vermelho tremulava na tela. Ela encerrou a gravação, nomeou o arquivo e guardou o celular. De manhã, Rafael foi cedo, sem tomar café da manhã, sem conversar. Só na porta jogou por cima do ombro. Esta noite, te falo do cartório. E foi. Mal clicou a fechadura, Ana ligou de novo para Natália. Em 2 horas já estavam sentadas na cozinha de Ana. Natália de terno preto, com sua agenda de trabalho, usando os óculos de armação fina que Ana tanto gostava desde a época da faculdade. Diante dela estava a pasta de Rafael. Ana a tinha fotografado cuidadosamente à noite, enquanto ele dormia na sala, e de manhã havia impresso. Natália leu em silêncio. Uns 10 minutos. Depois tirou os óculos, esfregou o nariz. Então, Ana, escuta. O apartamento foi comprado durante o casamento. Isso é 1. Parte da entrada veio da herança da sua avó. Vamos confirmar com documentação. Isso é 2. O filho nasceu durante o casamento. Isso é 3. Portanto, por lei, Rafael é pai de Gabriel enquanto o contrário não for comprovado judicialmente. Nenhum laudo de clínica, mesmo que completamente verdadeiro, cancela a paternidade. Isso é o primeiro. Entendi. Segundo, o próprio laudo levanta sérias dúvidas para mim. Veja o número. Estranho. E o cabeçalho está desatualizado. Esses impressos mudaram já tem uns 3 anos nas clínicas, e a assinatura tem sobrenome, mas sem a qualificação adequada. As iniciais estão borradas. Vou fazer uma solicitação a essa clínica. Oficialmente, por solicitação de advogada. Se esse laudo eles não emitiram para Rafael, isso já é outra história completamente. Isso já é falsidade. Você acha que ela mesma fez? Ainda não estou pensando nada. Estou fazendo a solicitação, vou pensar quando a resposta chegar. Natália fechou a pasta. Terceiro, e o mais importante. Ana, não sai correndo por nenhuma clínica. Não faz DNA particular por sua conta. Somente oficialmente, no âmbito do processo judicial por encaminhamento. Senão qualquer papel não vai valer nada. Escuta? Escuto. E não assina nada no cartório. Se ele te chamar, eu vou com você. Ana acenou que sim. Rafael ligou na noite do dia seguinte. A voz estava artificialmente suave, quase carinhosa. Aquela mesma voz que nele se ligava quando queria muito alguma coisa. Ana, eu marquei para nós 2 para depois de amanhã. 10 da manhã. Só vamos sentar discutir as condições. Nenhuma assinatura se você não estiver pronta. Só conversa. Certo, disse Ana. Vou estar lá. E desligou. No dia marcado, Ana chegou ao cartório com Natália. Vieram um pouco mais cedo, de propósito, para ter tempo de observar. O prédio era comum, um centro comercial de 5 andares. A tabeliã ficava no segundo. Ana e Natália subiram pela escada, não pelo elevador. Natália havia pedido assim. No corredor, na porta da tabeliã, estava Rafael. E estava ela, uma mulher jovem, de uns 30, talvez 32 anos, de sobretudo bege abotoado até o pescoço.
sapatos discretos, bolsa a tiracolo. Segurava o celular na mão e fingia estar olhando para a tela. Mas Ana notou imediatamente. A cada 2 ou 3 segundos, o olhar dela subia e verificava Rafael. Rafael estava de lado para ela. Não conversavam, mas havia entre eles aquele fio especial que existe entre duas pessoas que fingem não se conhecer muito bem. Rafael viu Ana e deu um passo em sua direção. Esticou os lábios num sorriso. Boa menina que veio, vamos entrar agora, tudo tranquilo. E só aí viu Natália. O sorriso se apagou. Esta é minha advogada, disse Ana. Rafael abriu a boca, fechou. Olhou para a mulher de sobretudo bege. Uma olhada curta e nervosa. Ela baixou a cabeça para o celular. Ana se virou para ela, aproximou-se. A mulher de bege ergueu os olhos, e nesse segundo, seu rosto era como um livro aberto. Laura, disse Ana em voz baixa. A mulher empalideceu. Sem responder, olhou para Rafael assustada, em busca de uma indicação. Rafael deu um passo rápido à frente. É uma colega que ajuda com a documentação. Pedi que viesse por precaução para dar assessoria. Natália abriu tranquilamente sua pasta preta. Tirou algumas folhas de papel A4, prints da conversa, ampliados, nítidos. Colocou-os cuidadosamente no peitoril da janela para que Rafael e Laura pudessem ver. Certo, disse Natália. A voz dela era tão uniforme que Rafael pareceu recuou meio passo. Então a colega que ajuda com a documentação pode talvez nos explicar por que ela aconselha por escrito ao seu colega que chegue antes do DNA. É alguma nova variante de consultoria contábil. Laura olhou para os prints, para o próprio nome ali, para as próprias frases, para estou cansada de ser a segunda, para antes do DNA, o acordo é o principal. O rosto dela foi manchando. Ela se virou bruscamente para Rafael. Você disse que ela não sabia de nada. Você disse que ela ia assinar. Você disse que ela tem medo da vergonha. Você mesmo quis ir embora, Rafael. Você mesmo dizia que o filho te acabou. Não fui eu que inventei. A voz dela foi subindo. As últimas palavras ela quase gritou. Da porta da tabeliã espiou a secretária. Uma jovem com uma pasta. Olhou para aquela cena e imediatamente se esquivou de volta. 1 minuto depois saiu a própria tabeliã, uma mulher de uns 50 anos de terno rígido, com lábios apertados. Avaliou a situação. Rafael vermelho, Laura em lágrimas, prints no peitoril, advogada com pasta, Ana encostada na parede. Hoje não haverá nenhuma formalização, disse a tabeliã brevemente. Não lavro documentos sob pressão e diante de conflito manifesto entre as partes. Desocupem o corredor, por favor. Rafael tentou dizer algo. A tabeliã levantou a palma e fechou a porta. Laura, sem olhar para ninguém, se virou e foi rapidamente para a escada. O barulho de seus saltos sumiu um andar abaixo. Rafael alcançou Ana na calçada, agarrou pela manga do casaco. Ana, escuta, foi tudo ela. Foi ela que me influenciou. Você não entende. Depois de Gabriel eu não estava bem, não sabia o que estava fazendo. Ela me enrolou. Ana soltou a manga, com calma, sem arrancar. Rafael, disse ela, você não estava descontrolado. Estava bem no controle quando procurou uma amante, quando mandou fazer um laudo falso, quando redigiu um acordo, quando marcou no cartório. Você não queria a verdade. Você queria chegar antes que ela viesse à tona. Virou-se e foi até o carro, onde Natália a esperava. Atrás, Rafael ainda dizia alguma coisa, mas Ana já não ouvia. O pedido de divórcio Ana protocolou 1 semana depois. Natália organizou tudo com cuidado, ponto por ponto. Divisão de bens, definição do domicílio da criança, fixação de pensão alimentícia. Rafael, ao receber a citação, ligou primeiro para a mãe. A mãe imediatamente ligou para Ana, falando entre lágrimas que os dois tinham se precipitado e precisavam pensar no filho. Ana a ouviu com calma, não explicou nada, apenas disse: Dona Lúcia, pergunte ao seu filho sobre o laudo e sobre a Laura. Depois a gente conversa. A sogra ficou em silêncio e não ligou mais. O próprio Rafael se comportou exatamente
como Natália havia previsto. Primeiro ameaçou contestar a paternidade até o Supremo, depois tentou arrastar o processo. Ora um documento que não tinha entregado a tempo, ora pedia adiamento de audiência por doença. Depois, de repente, deu uma virada e passou a se apresentar como a parte prejudicada. Mandava mensagens longas dizendo que também tinha um coração, que ninguém entendia sua dor, que Ana estava destruindo a família por suspeitas tolas. Ana não respondia. Todas as mensagens eram repassadas a Natália. Ela as guardava numa pasta separada. Precaução, dizia ela. Com a gente tudo pode ser usado. A perícia foi marcada 1 mês e meio depois. Ana levou Gabriel no dia e horário indicados, à clínica indicada. Rafael também chegou, carrancudo, abatido, de camiseta que ela nunca havia visto nele. Não cumprimentou. O procedimento levou 10 minutos. Gabriel nem chorou. Apenas olhou com surpresa para o médico com o cotonete e lhe sorriu com a boca banguela. Rafael, nesse segundo, algo tremeu no rosto e ele rapidamente se virou. Aquelas 3 semanas até o resultado, Ana as recordaria depois como uma longa manhã cinzenta. Ela amamentava o filho, passeava com o carrinho, cozinhava sopa para si mesma, deitava com Gabriel para dormir. A mãe veio e ficou 1 semana, lavou o chão, passou as fraldas, não fez perguntas. Só uma vez, à noite na cozinha, acariciou a cabeça de Ana como a de uma criancinha e disse: "Filha, você é forte. Eu talvez não aguentasse." Ana, então, pela primeira vez em todo esse tempo, chorou de verdade, baixinho no avental da mãe, por uns 5 minutos. Depois assoou o nariz e foi amamentar o filho. O resultado chegou numa quarta-feira, no almoço. Natália ligou ela mesma. A voz era aquela que se tem quando se segura uma alegria para não queimar. "Ana, você está sentada?" "Estou em pé." "Senta." Ana sentou num banquinho perto do fogão. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Gabriel é filho dele. Pronto, querida. Sem nenhuma dúvida. Ana segurava o celular no ouvido e olhava para as próprias mãos, sem sentir nada. Nem alegria, nem triunfo, apenas uma grande fadiga pesada e amargura, porque o homem que ele próprio escolheu o nome dessa criança, que ele próprio chorou no corredor sobre o teste, que ele próprio ficou de avental azul na maternidade, mostrou-se disposto a transformar o próprio filho num instrumento de chantagem, e nenhum DNA apagaria isso. "Obrigada, Nath. Não é tudo. Lembra que fiz uma solicitação à clínica?" "Lembro." A resposta chegou. Um laudo assim eles não emitiram para Rafael. O formulário não é deles. O carimbo é falso. O nome do médico não consta no quadro de funcionários deles. É falsidade documental, Ana. Pura. E há razões para crer que o papel foi feito pela Laura. Ela um dia trabalhou num laboratório de diagnósticos. Tinha acesso a modelos antigos. Vamos usar isso no processo. Usa. Vamos usar. O divórcio se arrastou mais 2 meses. Rafael, sob a pressão das provas e do próprio advogado, que aparentemente lhe explicou as perspectivas, ficou visivelmente mais quieto, parou de mandar as mensagens ressentidas. Nas audiências chegava calado, de terno escuro. Os bens foram divididos conforme a lei. A parte de Ana foi protegida. A herança da avó foi reconhecida como bem particular dela. O filho ficou com a mãe, e para Gabriel foi fixada a pensão em valor determinado. O carro Rafael ficou com ele. Era a única pequena vitória dele naquele processo. Laura desapareceu antes do fim do divórcio. Assim que percebeu que, em vez de um homem livre com apartamento, a esperava figurar num processo por falsidade documental, pensão alimentícia de um ex-amante e um fim rumoroso, sumiu de lá. Rafael, numa conversa com o advogado, deixou escapar que ela havia ido para a casa da mãe no interior. Ana ouviu isso, e pela primeira vez em todo esse tempo se pegou pensando que não doía. Simplesmente nada. Rafael tentou aparecer ainda uma vez, já depois da sentença. Era o fim do verão. Uma brisa quente, as primeiras folhas secas sussurrando sob as rodas. Ana passeava com Gabriel. O filho completava o 9º mês. Ele estava sentado no carrinho, de bonezinho fino,
observando com seriedade os pombos na calçada. Rafael saiu de trás da esquina do prédio, como se fosse por acaso, de jaqueta aberta, sem cachecol, abatido. Ana, posso? Fala. Fui eu que errei. Entendo tudo. Acreditei nela. Ela me enrolou. Depois de Gabriel, eu estava fora de mim. Senti que estava sobrando. Não sabia o que fazer. Estava fora de mim. Ana se abaixou para o carrinho, ajeitou o bonezinho de Gabriel. O filho a agarrou pelo dedo com firmeza, com força de homem, com toda a mãozinha. Ela se endireitou. Rafael, você não estava com medo de que ele não fosse seu. Você estava com medo de que fosse, porque aí precisava ser pai, e não um hóspede da família. E ser pai você não quis. Ele ficou parado em silêncio, abriu a boca, fechou, acenou que sim, se virou e foi pela calçada devagar, como caminham pessoas para quem de verdade não há pressa para ir a lugar algum. Ana ficou olhando para ele exatamente um segundo. Depois empurrou o carrinho em direção ao parquinho. Gabriel completou 1 ano no início da primavera. A chuva já havia dado uma trégua. No pátio cheirava a terra molhada. Nas árvores despontavam os primeiros brotos verdes. Ana arrumou uma mesinha simples na pequena cozinha, sem nada excessivo. Frango assado, salada, bolo de fubá da mãe, um bolinho com uma vela no meio. A vela era branca, de cera, meio torta. Gabriel imediatamente tentou agarrá-la e foi preciso afastar. Vieram a mãe, Natália, que naquele ano se tornara quase uma irmã para Ana, uma amiga de infância com o marido e a filhinha pequena, e a vizinha Dona Zilda, com seu cãozinho branco, que logo se enfiou debaixo da mesa. Não havia muita gente, mas a cozinha parecia cheia. Todos riam, fotografavam Gabriel. Dona Zilda contava como o primeiro dente do filho dela saiu tão torto que eles acharam que ia ser para a vida inteira. A mãe servia bolo para todo mundo. Gabriel estava sentado na cadeirinha de bebê, de camisinha branca nova. Quando Ana acendeu a vela, ele parou, olhou para a chama com os olhos escuros bem abertos. Os cílios eram compridos, ligeiramente curvados nas pontas, os do pai. A covinha no queixo ficou mais funda quando ele sorriu para a chama. Ana se abaixou e soprou a vela por ele. Todos bateram palmas. No carregador, perto do fogão, estava o celular dela. A tela acendeu. Chegou uma mensagem curta. Ana estendeu a mão e pegou o celular. Por 1 segundo, apenas 1 segundo, algo ecoou dentro dela com a velha memória. Assim havia acendido um dia o tablet alheio nessa mesma cozinha. A mensagem era uma notificação automática do portal do governo. A decisão judicial transitou em julgado. O processo foi encerrado. Texto seco e burocrático, sem congratulações nem palavras. Ana leu, apagou a tela, colocou o celular de volta na mesinha com a tela para baixo, ergueu os olhos. Gabriel, nesse segundo, estendeu em sua direção a palminha rechonchuda manchada de banana, quente, pequenininha, absolutamente viva. Ana se abaixou e o pegou nos braços. Certa vez uma mensagem acidental no tablet alheio quase destruiu sua vida. Agora Ana sabia com certeza. Ela não a destruiu. Ela a salvou. Salvou de um homem que quis transformar a maternidade em acusação, o amor em chantagem e o próprio filho em moeda de troca. Rafael achou que um papel falso o tornaria livre, mas aconteceu o contrário. A verdade de verdade foi o que a libertou. Obrigado por terem escutado esta história. Com vocês foi o canal Recanto das Histórias. Se gostaram, se inscrevam no canal e deixem seu like. Para vocês é um gesto simples, mas para nós faz toda a diferença.